O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele disse: Se alguém vem a mim e não dá preferência mais a mim que ao seu pai, à sua mãe, à sua mulher, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até mesmo à sua própria vida, esse não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se alguém de vocês quer construir uma torre, será que não vai primeiro sentar-se e calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, lançará o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, se um rei pretende sair para guerrear contra outro, será que não vai sentar-se primeiro e examinar bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia mensageiros para negociar as condições de paz, enquanto o outro rei ainda está longe. Do mesmo modo, portanto, qualquer de vocês, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de doar a vida, de sacrificar a vida por causa de Deus, por causa do Evangelho. Amém. Olha, meu querido irmão, irmã, este Evangelho de hoje nos chama a ser discípulos verdadeiros de Deus, a ser discípulos do Mestre. Discípulo é ser como Jesus. Discípulo é pensar como Jesus. Discípulo é viver como Jesus. Assim como Jesus doou a vida, sacrificou a vida, renunciou, não é? Vamos dizer assim, a própria vida por causa de cada um de nós, assim também nós devemos doar a nossa vida, sacrificar a nossa vida por causa do irmão, por causa do outro, por causa do reino de Deus. Olha, meus queridos, deixar pai, deixar mãe, não é? A esposa, os filhos. Jesus nos pede assim, não é essa radicalidade, não é? De abandonar a família, de abandonar os entes, os queridos, né? Os familiares. Não, não. O que Jesus está dizendo para nós, que nós não podemos, em nome de qualquer coisa, deixar de seguir a Jesus. E essa qualquer coisa a gente poderia aqui, não é, dar um exemplo. Vamos aqui dar um exemplo assim bem simples para que nós possamos compreender o que Jesus quer de nós quando ele fala deixar pai, deixar mãe, deixar a esposa, não é? Olha, meus queridos irmãos e irmãs, nós sabemos os horários que não é de missa na nossa paróquia, na nossa comunidade. Nós sabemos os dias em que o padre vai estar ali na nossa comunidade para celebrar a Santa Missa, mas muitas vezes em nome de uma praia, em nome às vezes de um futebol, em nome às vezes, não é, de um passeio,
a gente deixa de ir à missa. A gente deixa de ir receber o corpo e sangue de Jesus, receber a sua palavra ali pronunciada através do padre, ou mesmo numa celebração da palavra, através de um ministro da palavra. Muitas vezes nós damos preferência mais a essas coisas, não é? Um passeio, uma diversão, não é? Às vezes ter que levantar cedo para ir à missa, trabalhei a semana toda, agora essa missa 7 horas da manhã, não, eu vou ficar na cama mais um pouquinho. Sabe, é nesse sentido, é esse tipo de renúncia que Jesus quer de cada um de nós. Se nós estamos vendo que aquele caminho que nós estamos indo, aquela direção, nos leva para a morte, nos leva para o pecado, vamos mudar de direção. Mas a gente muitas vezes insiste ali, porque a gente está iludido com aquela beleza, com aquela coisa que está ali nos oferecendo lazer, nos oferecendo momentos assim de distração. Olha, meu querido irmão, irmã, nós precisamos sacrificar um pouco de nós em favor do Evangelho, em favor de uma boa causa. É disso que Jesus quer de nós. Não podemos viver uma vida light, porque o cristão é aquele que diuturnamente renuncia às coisas deste mundo em prol das coisas eternas, em prol das coisas de Jesus. Olha, meu querido, nós precisamos nos organizar, nós precisamos calcular, não é? O nosso tempo, dividir o nosso tempo. Nós precisamos e devemos ter tempo para o lazer, para, não é? Eu até digo aqui uma cervejinha, por que não? Não é? Um tempo para o salão, um tempo para as festinhas, mas jamais deixar que isso tome o nosso tempo do seguimento a Jesus, porque nós somos de Deus, não somos do mundo, nós estamos aqui de passagem e por isso requer de nós essa consciência de que tudo de bom que Deus nos deu é para nós usarmos, mas não usar de uma forma, vamos dizer assim, desenfreada, a ponto de esquecer aquele que nos deu tudo. Pense nisso, meu querido irmão, pense nisso, minha querida irmã. O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está dando de recompensa a Jesus por tudo aquilo que Ele te dá diuturnamente? Sacrifiquemos um pouco de nós em agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá e nos oferece. Amém? Que assim seja. Ô meu querido, clica aí no sininho, se inscreva no canal, vamos juntos evangelizar, eu daqui, você daí, amém? Vamos sacrificar um pouco de nós para fazer a leitura da palavra, pelo menos uns 20 minutos por dia. Amém.